Aleluia. Eu quero convidar você a se assentar, arrumar um cantinho aí para sentar. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de 1 Samuel. Nessa noite, Daniel, eu vou falar sobre plante oração e colha um propósito. Amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pedir para você aquietar e nós vamos orar ao Senhor nessa hora. O Senhor ainda quer falar conosco, amém? Deixa eu pedir, cadê o Jailton? Jailton está por aí? Dani, baixa para 20 aqui os dois, por favor, para diminuir o barulho. Está em 22. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós somos tão gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo. Nós rendemos a gratidão do nosso coração por sabermos que o Senhor tem cuidado da tua noiva, da tua igreja, e preparado desde a criança até o ancião. Nós somos gratos pelo teu favor que nem merecemos. E entregamos a ti, Pai, nessa hora, o controle e o domínio de todas as coisas. Aqui está a tua palavra, que não é coisa vã para nós, é a nossa própria vida, como disse Moisés. Nós queremos declarar, Senhor, que essa palavra é poderosa para trazer ao nosso coração e ao nosso entendimento tudo que nós necessitamos. Que nessa noite o teu Espírito tenha liberdade para falar e para fazer o que o Senhor quiser. E em tudo, Jesus, cuidaremos de devolver a ti a glória que é devida ao teu nome. E em teu nome oramos. Amém. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 3. O maternal e o primário tem aula só para o maternal e para o primário. Então, se a sua criança tem... E berçário, aliás. Maternal e berçário. Se a sua criança está no berçário até 3 anos, você pode levá-la para a salinha. E se ela tem de 3 a 5 anos, ela pode ir também para o maternal, porque essas duas classes vão ter aula hoje. Amém? Deus abençoe as nossas crianças. Aleluia. Irmãos, eu fui incumbida, parece que o pessoal está me escolhendo para falar em formatura, né? Então, a gente tem que também falar um pouco mais rápido. Eu fui incumbida de falar hoje sobre a importância da oração. E quando eu falava com o Senhor, Senhor, o que nós podemos falar para os pais? Eu quero falar nessa noite sobre a importância de nós plantarmos oração, irmãos. E dependendo do que nós plantamos, nós temos uma colheita. E a colheita da oração não é apenas um milagre, é um propósito. Porque nós não colhemos apenas coisas que nós queremos, mas aquilo, sobretudo, que o Senhor quer liberar sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos e sobre a nossa própria história. Então, eu quero ler com você o capítulo 1, verso 3 de Samuel. Acompanhe comigo, a palavra do Senhor diz assim: todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Pule para o verso 9, por favor, querido. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato tu olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar os movimentos dos lábios dela, porque Ana só falava no seu coração, porém os seus lábios não se moviam, então não se ouvia voz alguma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e ele lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito, eu não bebi vinho nem bebida forte. Eu estava apenas derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição.
Irmãos, eu quero liberar sobre nós nessa noite 4 verdades que acontecem sobre famílias que se propõem a ter uma vida de oração. Pais que resolvem orar vão ter uma colheita, pais que clamam pela presença do Senhor vão ter uma colheita, porque a palavra diz que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. É interessante porque o capítulo 1, no verso 3, vai mostrar um homem. Eu não quero falar hoje sobre a dificuldade de Ana engravidar. Eu não quero falar hoje sobre o quanto ela era atormentada pela sua rival Penina, que tinha muitos filhos, enquanto ela não tinha nenhum. Eu quero falar sobre dois personagens, um homem e uma mulher. Um casal de pais que resolveu fazer a diferença na vida dos seus filhos. A Bíblia vai dizer no capítulo 1, verso 3, que esse homem Eucana, ele todos os anos ia para a cidade de Siló. Eu quero começar dizendo para você, meu irmão, que é homem, olha a constância de fé desse varão. A Bíblia diz que ele não ia para Siló uma vez ou outra. Ele ia com assiduidade, com regularidade, com frequência, todos os anos. Irmãos, e quando eu li essa verdade, o Senhor falava muito ao meu coração. Às vezes, a gente começa bem na nossa caminhada de fé. Às vezes, a gente começa amando a Jesus e desejando a sua presença. E a gente olha para aquilo que Deus está fazendo e a gente quer que Ele faça mais. E a gente fala, olha, Deus está falando comigo. Eu nunca conheci Deus desse jeito, mas a gente vai uma vez e depois não vai mais. A Bíblia faz questão de dizer que Eucana era um homem de constância. A fé dele não era uma fé que oscilava. Todos os anos ele ia a Siló para fazer 2 coisas: para adorar ao Senhor e para sacrificar ao Senhor. E é interessante porque a Bíblia diz que ele ia da sua cidade. Olhe comigo o capítulo 1, verso 1. A cidade de Eucana era Ramataim Zofim, na região montanhosa de Efraim. Eu não sei se você sabe, mas da cidade de Eucana para Siló havia um trajeto de 25 a 30 quilômetros. E você sabe que naquela época não tinha carro. Então, ele tinha que sair de casa com todos os seus filhos, porque Penina tinha dado a ele muitos filhos. E ele tinha que sair com a sua esposa também, com o mantimento, com toda a sua família e caminhar 30 quilômetros. Irmãos, o Senhor falava ao meu coração sobre pessoas que não se deixam parar por qualquer obstáculo que se coloca entre a sua fé e Deus. Famílias que perseveram em constância e que não se deixam paralisar por qualquer dificuldade. Irmãos, nesses dias, nós temos visto pessoas dizendo, eu não vou na igreja porque está chovendo demais. Vai que enche a João César, não é? Vai que alaga o bairro. Irmãos, dificuldades vêm para todo mundo. Mas Eucana entendia que ele tinha um propósito como pai. Ele iria pegar a sua família e ele iria levar a sua família para adorar ao Senhor. Eu quero declarar nessa noite que homens serão levantados nessa igreja com constância de fé. Todos os anos nós estaremos firmes na presença do Senhor. E além disso, homens que não se demovem da sua posição, de aqueles que acreditam no que Deus faz em prol da família. Não importa a distância, não importa o quanto tempo que demora. Eu lembro que quando eu morava em Maceió, a igreja que eu frequentava ficava a 22 quilômetros da minha casa. E eu ia de ônibus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Um dia meu pai me chamou e falou, vamos ver até quando você aguenta essa brincadeira. Porque era longe. E aí as minhas irmãs eram pequenas, e elas começaram a ir comigo, aí ele ficou com dó e levou a gente de carro. Mas se não, irmãos, eu estaria indo de ônibus todos os dias. Ei, Deus está chamando uma geração de homens como Eucana. Pessoas que vão enfrentar dificuldades, distâncias, que vão enfrentar obstáculos, enfermidade, que vão enfrentar lutas, mas vão dizer ao Senhor, Senhor, eu não me demoverei da fé que o Senhor depositou no meu coração. Cansados, mas nós estamos lá,
Ainda que com dificuldades e problemas e oposições, nós estamos lá. Ainda que a despensa esteja cheia ou vazia, nós estamos lá, porque o Senhor vale a pena, irmãos. Vale a pena servir ao Senhor. E a Bíblia fala ainda que ele saía todos os anos da sua cidade para Siló. E depois diz que ele ia para fazer duas coisas. Olhe comigo o verso de número 3. Ele ia para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Um homem de adoração, mas também um homem de entrega. Irmãos, Deus está procurando homens que adoram, mas homens que se entregam e que entregam tudo ao Senhor. Deus está procurando mulheres que adoram, mas mulheres que entregam e entregam tudo ao Senhor. Entregam inclusive o próprio filho. Deus está chamando uma família disposta a continuar adorando e sacrificando. Não importa a distância, não importa a circunstância, não importam os problemas. Deus está preparando famílias que vão ser alicerce para a fé dos seus próprios filhos. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, aquele homem e aquela mulher, eles honravam e temiam a Deus. Pais que fazem isso vão colher um resultado extraordinário. A segunda verdade, pais que têm uma vida sincera de oração vão colher um resultado na vida dos seus filhos. Irmãos, eu acho muito lindo quando alguém vem orar e fica aquela oração empoposa e fala uma coisa bonita. É muito bacana, mas eu quero dizer que Deus não se impressiona com isso. A Bíblia mostra no verso de número 10 que Ana, ela começou a orar. Olha o que o texto diz. Ela orou ao Senhor e chorou muito, porque ela estava com o coração, com a sua alma amargurada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não vai ficar chateado comigo e com você se a nossa alma estiver em amargura e a gente quiser derramar o nosso coração, porque tem dias que a gente está assim. Tem dias que a gente quer saber, Deus, por que as coisas aconteceram desse jeito? Deus, eu não estou tendo fé, eu não tenho força, eu não vou conseguir. Deus, por que não deu certo? Porque eu sofri essa injustiça. Ana estava com a alma amargurada e Deus não colocou a mão no peito dela impedindo que ela chorasse muito, não. Ele a ouviu. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós servimos a um Deus que não nos rejeita nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos que a nossa alma está cansada. A palavra diz que ela orou e chorou muito. Sabe, irmãos, isso me faz lembrar de Maria Madalena, eu já preguei sobre ela aqui. Diz que ela ficou ali na porta do sepulcro, chorando muito. Mas aí o anjo vem e pergunta para ela, mulher, por que você chora? O céu se importa com a nossa dor, irmãos. O céu não fica alheio àquilo que nós enfrentamos. Aquilo que nós passamos é do interesse de Deus. Nós não estamos sozinhos e largados nesse mundo. E Ana começou a chorar. Olha o verso de número 12. A palavra do Senhor diz que naquele momento ela chora. E ela diz, Ana continuava a orar diante do Senhor. E ela orava com tanta intensidade que quando o sacerdote olhou para ela, ele não ouviu nenhuma voz. Alguém já teve essa experiência? De orar e só chorar e as palavras não saem. E a gente fala, Deus, eu não sei nem o que dizer. Mas os lábios se movimentam como num balbucio e a gente começa a clamar pela presença de Deus e pelo livramento dEle e pelo socorro dEle. E o sacerdote olhava para Ana e ela estava assim tão angustiada que a boca dela mexia e ele achou que ela estava bêbada. Mas eu quero dizer que uma oração sincera de um coração contrito e quebrantado, o Senhor nunca vai desprezar. E a Bíblia diz que no verso 15, olhe comigo o verso 15, Ana responde, não, Senhor, eu não sou bêbada, apenas eu sou uma mulher angustiada de espírito. Irmãos, eu fico maravilhada com o nosso Deus, porque eu não imagino que Deus, se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou, nós temos uma ordem muito lógica, se eu quiser dar algo a alguém, tem que ser por mérito, sim ou não? Qual o mérito que Ana tinha? Uma alma amargurada, uma mulher angustiada de espírito e uma mulher que não conseguia nem expressar a sua oração. Mas Deus olhou para Ana e resolveu agraciá-la. Sabe por quê? Porque ela estava fazendo uma oração sincera.
Deus está procurando pessoas que fazem orações sinceras, não orações bonitas, não orações perfeitas. Eu costumo falar sobre a origem. Existem várias teorias da origem da palavra sinceridade. Uma delas é que na Grécia Antiga haviam vendedores de móveis. E às vezes aqueles móveis vinham com defeitos, ou vasos que vinham com defeito, e eles derretiam a cera e colocavam naqueles buracos. E quando alguém ia comprar o móvel ou o vaso, eles diziam assim: é sem cera. Ou seja, é sincero. E eles diziam: é sem cera. E quando a pessoa chegava em casa, tinha cera no lugar da deformidade do objeto. A mesma pergunta Deus faz para nós hoje. A sua oração é sincera? É sincera? Ou quando você começa a orar, ela vai estar muito bonita, muito aparentosa, muito portentosa, e lá dentro vai estar cheio de vazio, de oco, de buraco, não tem perfeição nenhuma. É melhor a gente derramar o coração. É melhor a gente derramar a alma diante do Senhor e declarar tudo que nos angustia, porque nós não servimos a um Deus que, ao contrário de muitos pais da terra, nos rejeitam quando a gente erra. Quando a gente não é 100%, quando a nota não é a melhor, quando o comportamento não é 100%, a gente tem pai e tem mãe que para até de falar com o filho. Mas eu quero declarar que Deus nunca nos deixa, nunca nos abandona, nunca para de olhar para nós, nunca nos deixa de lado ou desconsidera a nossa vida porque a gente não chegou em 100%, porque nós não vamos chegar. É só lá na glória que nós vamos ser 100% como Ele é. Mas aqui nós vamos passar por momentos em que a alma fica angustiada. Mas pais que se entregam a uma vida sincera de oração vão ver que eles serão levantados em meio a uma geração corrompida. Preste atenção, não é à toa que o capítulo 1, do verso 3 diz que Eucana foi levantado e ele foi para Siló, onde era a terra de quem? Olha o que o texto diz. Dos 2 filhos de Eli, chamados Rofni e Finéias. Quando eu lia esse texto, Deus falava comigo claramente: olha, filha, eu estou mostrando um contraponto de 2 homens, de 2 gerações, uma geração perversa e uma geração santa ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que Eucana amava a Deus, adorava a Deus, se consagrava a Deus, mas Rofni e Finéias não. Eles eram sacerdotes. Vá comigo para o capítulo 2, verso 12. Capítulo 2, verso 12. Olha quem eram os filhos do sacerdote Eli. A palavra do Senhor diz que os filhos de Eli eram homens malignos, que não se importavam com o Senhor. O costume desses 2 sacerdotes para com o povo era assim: quando alguém ia oferecer um sacrifício, o servo deles vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava sendo cozinhada, eles enfiavam o garfo na caldeira da panela e no caldeirão ou na marmita e tiravam tudo e pegavam para eles mesmos. Preste atenção. O sacrifício era para o Senhor. E eles levianamente mandavam os servos dele pegar um garfo de 3 pontas, um tridente, e eles furavam a oferta que era para Deus e eles pegavam para eles. Irmãos, em meio a essa corrupção sacerdotal, Deus levanta um pai e uma mãe que começam a orar. Um pai e uma mãe constantes, um pai e uma mãe que tem fé, um pai e uma mãe que se entregam. E ele começa a dizer: olha, pode estar acontecendo tudo errado na casa de Deus, eu estou levantando uma família que vai semear uma vida de integridade, de oração. E o fruto dessa família vai ser alguém que vai destruir essa corrupção da casa de Deus. Irmão, você não está entendendo o que Deus pode fazer por meio da vida do seu filho, da sua filha. Se você orar, se você for fiel, se você se consagrar, Deus levanta a sua filha e seu filho e coloca no lugar aonde Ele quer, para que uma geração que antes estava corrompida seja santificada para Deus. Olha o que a Bíblia diz: eles eram homens tão maus. Acompanhe comigo o verso de número 15. Também antes de se queimar a gordura, o servo deles, dos sacerdotes, vinha e dizia para o homem que estava oferecendo o sacrifício: me dê um pedaço dessa carne para que o sacerdote asse. Ele não vai aceitar de você carne cozida, apenas carne crua. E o ofertante respondia: não, deixe que primeiro eu queime a gordura para Deus, depois você pega o quanto você quiser. Mas o servo do sacerdote dizia: não,
Você tem que entregar essa carne agora, senão eu vou pegar a força. Era tão grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, isso é tão sério. Eles desprezavam e não satisfeitos. Olha o verso de número 22 do mesmo capítulo. Eli era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel. E além de pegar a oferta, olha o que eles faziam. E de como eles se deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda do encontro. Sacerdotes de Deus se prostituindo na porta da tenda do encontro, do lugar aonde deveria se haver um encontro com o Senhor. Irmãos, tudo isso era o pano de fundo, era o background que estava acontecendo ali, naquela geração. Um povo de Deus sendo guiado por homens que não temiam e não honravam a Deus. E aí você pensa, aí Deus levantou Samuel. Não, Deus não levantou Samuel. Deus levantou Eucana e Ana. Se não fosse por Eucana e Ana, não haveria Samuel. Eu estou dizendo para você, meu irmão, que crianças podem ser levantadas por um departamento infantil, mas homens e mulheres de Deus só serão levantados por pais que se comprometem a ter uma vida de devoção sincera ao Senhor. A Bíblia diz que Eli não corrigia os seus filhos. Ele ouvia tudo, mas ele não corrigia. Mas, ao contrário disso, Deus levanta homens, aliás, um homem e uma mulher de honra. E eu quero declarar que os pais que se levantam assim, na sua geração, eles viverão algumas promessas. A primeira delas, Deus vai responder a oração de uma família assim. Você não entendeu? Deus vai responder a nossa oração se a gente se levantar como Eucana e Ana. Deus não está procurando mulheres perfeitas, está procurando mulheres sinceras. Deus não está procurando homens perfeitos, está procurando homens constantes, devotos a Deus e que honram ao Senhor. E a Bíblia diz, verso de número 11 do capítulo 1, acompanhe comigo. Capítulo 1, verso de número 11. A palavra do Senhor diz assim, que naquele momento ela faz um voto. Ela diz, Senhor dos exércitos, se de fato o Senhor olhar para a aflição da tua serva, e o Senhor se lembrar de mim, não se esquecer da tua serva, e me der um filho homem, olha o voto que ela fez. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Irmãos, eu não sei se você entende a gravidade desse voto que ela fez. Tudo que Ana não tinha era um filho. E de repente ela está disposta a orar por um filho, que ao receber esse filho, Deus continua sendo mais importante para Ana do que o próprio filho. O que você quer gerar por meio da sua oração? Você quer gerar apenas um milagre ou você quer gerar um propósito? Você quer gerar apenas um filho ou você quer gerar um destino profético para ele? Quando a gente ora por um filho, a gente não pode ter um desejo egoísta. Senhor, me dá um filho. Porque eu quero, que coisa mais linda, ter um filho lindo, que seja uma gracinha a minha cara. Não, Deus, eu quero um filho que seja flecha polida, que acerta o alvo. Filho que vai cumprir o seu papel. Filho que vai desempenhar a sua missão. Filho que vai ser encaminhado para aquilo que o reino deseja, para aquilo que o reino já determinou. Para que você tem orado por um milagre ou por um propósito? Deus está chamando a igreja a parar de olhar para milagres e orar por eles. E começa a orar, Deus, o Senhor me deu um filho, uma filha, ou muitos filhos e muitas filhas. Mas eu os entregarei completamente ao Senhor. Sabe, irmãos, nós não somos donos dos nossos filhos. Nós somos apenas mordomos. Deus nos dá uma herança. O que o Salmo diz? Que os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é um galardão, é uma recompensa. Mas essa herança não vem de nós, vem de Deus. E tem muito pai e muita mãe que quer segurar ali, igual a galinha debaixo da asa, não é? Mas Deus está dizendo, não é seu, é meu. É meu. E a gente precisa entregar, como Ana fez. Entrego ao Senhor. E Ele será seu por todos os dias da sua vida.
Sabe, irmãos, dedicar um filho a Deus é um desafio. Mas quando a gente faz isso, ele se torna a resposta para toda uma geração. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 2. Capítulo 2. Olhe comigo, a partir do verso 23. Ele diz assim para os 2 filhos dele: por que vocês fazem essas coisas? Porque de todo mundo eu ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama que eu ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a pecar. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem há de interceder por eles? Mas eles não ouviam a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha o verso de número 26. Porém, o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Você entende que nada é em vão na palavra? Em meio a uma geração que não agradava a Deus, a Bíblia diz que aquela resposta da família se tornou uma resposta para a própria geração, para a própria sociedade, para o tempo que eles estavam vivendo. Irmãos, às vezes você deve estar me ouvindo e pensando assim: não, que é isso? Isso não acontece, não. Eu quero dizer que acontece. Irmãos, eu quero dizer para você que o seu filho e a sua filha podem ser a resposta que o mundo precisa. Eles podem ser aqueles que vão fazer a diferença no trabalho, vão fazer a diferença na escola, vão fazer a diferença na faculdade, vão fazer a diferença na rua. Mas a experiência que eles vão viver não começa neles, porque eles são crianças. Começa no exemplo que os pais dão para eles. E a Bíblia diz que Samuel é levantado sobre essa geração. Por quê? Porque Deus quer levantar uma geração de filhos que cumprirão o seu propósito sobre essa terra. Para quê? Para que eles sejam como Samuel. Olhe comigo, capítulo 1, verso 24. Filhos precisam ser apresentados à casa do Senhor. Olha o que diz o capítulo 1, verso 24 de 1 Samuel. A palavra do Senhor diz assim: depois de ter desmamado o menino, Ana o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana disse: meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também eu o entrego ao Senhor Deus. Por todos os dias que ele viver, será dedicado ao Senhor. Eu quero falar com você sobre alguns degraus que fazem a criança chegar a uma experiência profunda com Deus. A primeira dela, o seu filho precisa ser apresentado à casa de Deus. Nós precisamos trazer os nossos filhos à casa de Deus. Irmãos, a Bíblia fala de que homens foram mortos, reis foram mortos, mas uma criança foi escondida na casa de Deus, e ela cresceu e se tornou um rei muito bom, porque a casa de Deus traz proteção para a nossa criança. Irmãos, eu sei, você sabe de casos, e muitos casos, de igrejas em que as crianças sofrem abuso por pastores, por padres, pedófilos, mas eu quero dizer para você, irmãos, que essa não é a regra geral. A regra geral é que a casa de Deus é um lugar de proteção. Irmãos, aqui na nossa igreja nós temos um cuidado de olhar a vida de quem cuida do seu filho na salinha. A gente tem um cuidado de examinar a conduta dessa pessoa. A gente não vai deixar o seu filho entregue a qualquer pessoa, não. Porque na casa de Deus tem a unção de Deus. Na casa de Deus tem a palavra de Deus. Na casa de Deus tem valores e princípios. E a mãe e o pai de Samuel sabiam disso. E levaram um menino ainda muito pequeno, recém-desmamado. E não era como hoje, que a gente mama só até 6 meses. Ou no máximo 1 ano ou 2. Não, o menino mamava um pouco mais.
Não é? Até os 4 anos, 5 anos, era assim naquela época. As mulheres podem dar uma misericórdia aí, né, irmãos? Misericórdia. Mas era assim. E naquela faixa etária, entre 4 e 5 anos, ainda muito pequeno, a mãe de Samuel resolve pegar o menino. Eu fico imaginando o coração de Eucana. Era o filho homem dele. Eu fico imaginando o coração de Ana. Era o primogênito e o unigênito dela. Mas ela disse, não. Deus é tão bom comigo que eu quero que esse menino sirva ao Senhor todos os dias. Irmãos, eu jamais teria coragem de fazer isso com um filho. Olhar para um sacerdote que eu não conheço e dizer, toma que o filho é teu. Mas foi isso que eles fizeram. A Bíblia diz que ele era ainda pequeno, mas foi apresentado, apresente a casa de Deus para o seu filho. Traga ele para a igreja. Traga ele para a escola bíblica dominical. Crianças que são crescidas na escola bíblica dominical têm uma fé firme, fundamentada, solidificada. Crianças que crescem na igreja sabem a fé que elas têm. Ah, pastora, mas só vão porque a gente obriga. Obriga mesmo, traz assim sem querer. Ele não fica lá 10 horas jogando videogame, 5 horas e meia jogando lá no jogo online, e depois no Netflix, e depois na Disney, e depois no YouTube, sei lá o quê. Traz para a casa de Deus. E eles fizeram isso. Mas eles não apenas fizeram isso. Olha o que o texto diz no capítulo 2, verso 11. Diz que o menino era tão pequeno, mas mesmo assim, irmãos, olha que coisa linda. Esse menino, ele começa a servir ao Senhor ainda novo. Ele é deixado, olha o final do verso de número 28. Ele é deixado para o Senhor e ele é dedicado a servir ao Senhor. E o final do texto diz que, de repente, quando ele é dedicado a servir ao Senhor, existe uma festa de adoração de toda a família. E ali todos eles adoraram juntos. Tem pai, tem mãe que vê o menino se envolver na igreja e começa a falar, você está morando na igreja? Você agora não sai mais da igreja. Eu vou buscar você tarde na igreja. Tem ensaio de manhã, tem ensaio à tarde, tem ensaio à noite. Você agora só quer viver na igreja. E você quer que ele viva aonde, meu irmão? É no mundo. Tem pai que reclama porque o menino vai para a confraternização na casa de alguém, da igreja. Mas você devia dar glória a Deus porque você não está buscando ele num baile funk. Você não está buscando ele numa balada. Você não está buscando ele numa boate. Dá glória a Deus. Ele está na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Sabe, meus irmãos, ainda novo. Mas olha o que o texto diz, capítulo 2, verso de número 18. Capítulo 2, verso de número 18. Olha o que a Bíblia diz. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino. E ele vestia uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica bem pequena. E de ano em ano, a levava para ele quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Irmão, preste atenção. Mesmo tendo aberto mão do milagre por causa de um propósito, eles continuaram indo de ano em ano adorar ao Senhor. Irmãos, porque milagre não é maior do que propósito. Propósito tem a ver com o coração de Deus pulsando sobre a sua vontade. Milagre acontece, mas depois acaba. Sabe, irmãos, o que me chama a atenção é que aquela criança era pequena. Mas o versículo diz que ele servia ao Senhor ainda pequeno. E a Bíblia faz questão de dizer que ele era tão pequeno que ele era como a irmã Maria, né, que gosta de fazer roupa. A mãe dele costurava uma túnica bem pequena. Eu fico imaginando a cena, aquele serzinho, se fosse mineiro, vocês iam dizer aquele trenzinho, não é? Porque aqui tudo é trem, não é assim? Aquele trenzinho pequenininho, com uma túnica igual a do sacerdote, desse tamaninho. Irmão, a gente não consegue conceber essa ideia. A gente pensa nisso. Aí, às vezes, você está aqui na igreja e vê uma criança orar e fala, não deveria orar, é muito pequena. Não, ela tem que orar. Às vezes a gente põe crianças para louvar. Ah, mas não ficou um louvor tão bom quanto o ministério louvor. Eles têm que louvar. Porque eles não são igreja amanhã, eles são igreja hoje. Se hoje eles não forem a igreja do Senhor, amanhã eles vão estar no mundo.
Deixa a criança servir ao Senhor com alegria. Deixa ela se apresentar diante do Senhor com cânticos. Deixa ela trazer a oferta, o dízimo. Eu fico vendo, irmãos, eu venho trazer a oferta. Eu não sou Jesus, não, que fica olhando o gasofilácio, não. Mas, às vezes, eu vejo uns adultos vindo trazer a oferta e olhando para a criança. Porque a criança demora, né? E, às vezes, a cédula dela não entra. E ela põe, se for igual o Gustavo, que põe tudo dentro do gasofilácio, põe até cédula falsa, dinheirinho de brinquedo, né? Põe dentro do gasofilácio, achando que é real. Mas, irmãos, eles demoram. Dá glória a Deus porque eles estão vindo. Dá glória a Deus porque eles estão... Hoje eu estava ali, e aí a Débora não tinha dinheiro em espécie. Ela falou assim, mamãe, me manda o seu celular. Aí eu falei, para quê? Porque eu só tenho dinheiro de Pix. Mas ela não deixa eu acessar a conta dela, irmãos, porque ela nunca quer que eu saiba quanto ela tem. Porque ela é assim, ó, segura. Né? E aí ela falou, mamãe, me dá seu celular. Eu nem sei a senha da conta dela. Ela falou que eu tenho que fazer minha oferta, eu só tenho pelo Pix. Irmãos, está fazendo. E quantas vezes você está criticando a criança porque demora? Ah, porque eu tenho ensaio dos Gideões Mirins. Ah, hoje a gente saiu daqui, não sei nem que horas, que demorou tanto o ensaio, né? Das crianças lá embaixo, a apresentação. Dá glória a Deus, irmãos. Dá glória a Deus. Eles estão sendo cheios da maior riqueza que o mundo não pode dar, que é a presença de Jesus com eles. E ainda pequeno, Samuel servia ao Senhor com a sua estola sacerdotal pequenininha. Eu me lembro da Vanessinha. Cadê a Vanessinha? Cadê a Vanessinha? Tá. Levanta a mão, Vanessinha, com coragem. Era assim, Dia dos Pais, a gente ia decorar aqui a igreja. Você lembra, Rô? Cadê a Rô? Você lembra, Rô? Aí a gente ia decorar aqui, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Aí ela vinha, largava, cadê a Berenice? Falava com a Berenice com antes. Eu quero ficar... Ela ainda é pequena, mas ela era menor ainda, né? E ela era um toquinho assim, e ela ficava, eu não vou para casa, mamãe, deixa eu ajudar. E a gente ficava aqui, irmãos, ela enchia balão, ela decorava, ela arrumava, ela buscava, ela trazia, buscava vassoura. Mas ela era assim, agora ela está assim, né? Mas ela era assim, aí, irmãos, e até hoje, serve ao Senhor com alegria. E começou pequena, sabe por quê? Porque quando ela vinha aqui pedir para a gente para ajudar a decorar, ninguém olhava para ela e dizia assim, sai para lá, você é criança, não sabe fazer nada não. A gente falava, vem Vanessinha, vem ajudar, enche aqui o balão, arruma aqui, decora ali. E ela saía daqui com a gente, eu, pastor João, ela e alguns irmãos, saímos daqui 5 horas da tarde, para o culto começar às 6. E ela não tinha nem almoçado. E ela ficava até o fim. Porque a gente tem que fazer a criança se sentir parte da família, parte da igreja, parte do que Deus tem para nós. Isso é importante. Samuel servia ao Senhor ainda criança, com a túnicazinha bem pequena, mas ele servia. E a Bíblia diz que ele servia mesmo com essa limitação. Mas sabe o que Deus estava fazendo com Samuel? Olha o capítulo 2, verso de número 21. Aliás, verso de número 25. E o jovem Samuel crescia em estatura e em favor diante de Deus e dos homens. Sabe por quê? Porque ele aprendeu o lugar de servir. E eu estou quase terminando. Entenda uma coisa, meu irmão. Num tempo de escassez de integridade, num tempo de escassez de homens e mulheres que amam e honram ao Senhor, Deus não vai levantar pessoas, Ele vai levantar famílias. Famílias que vão entender a sua missão nessa terra. Famílias que vão declarar... Por que eu estou falando isso? Corra comigo para o capítulo 3, verso de número 1. Porque a Bíblia vai dizer que na época dos filhos de Eli, tanto Rofini quanto Finéias, olha o que estava acontecendo. Capítulo 3, verso 1. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Mas naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Sabe o que estava acontecendo? Havia uma escassez de revelação de Deus para o povo dele. Porque havia uma corrupção ministerial. E Deus não levanta um sacerdote mais importante. Deus levanta um homem e uma mulher. Que começam a ter uma vida de oração, de integridade. E geram uma resposta para a sua geração. E aí sim aquela criança dedicada a Deus começa a se destacar numa geração corrompida.
E a Bíblia diz que, embora ela servisse a Deus, habitasse na casa de Deus e servisse ao sacerdote Eli, olhe comigo o verso 7 do capítulo 3. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Você está entendendo, irmãos, que o processo de facilitar o acesso de Deus ao coração do nosso filho é nossa parte. Mas não é só trazê-lo, ele tem que viver uma experiência pessoal com Deus. Veja, ele estava na casa de Deus, servindo a Deus, dedicado ao Senhor, mas a Bíblia diz que ele ainda não conhecia a Deus. E a gente não pode se enganar acerca disso. Às vezes você traz seu filho e acha que isso é suficiente, e às vezes não é. Irmãos, eu já contei essa experiência aqui, mas eu me lembro quando Dani estava com 11 anos. Eu estava em casa e me veio uma angústia no coração, e eu falei, Deus, eu preciso mandar esse menino para um acampamento. Ele precisa ter uma experiência com o Senhor. E eu não sabia de nada. E aí eu comecei a orar, Deus, me mostra um lugar para ele ir. E aí eu vi uma divulgação de um retiro. Eu vi o filho do Luciano Subirá, o Israel, e a Alissa, nesse retiro, brincando e tal. Eu falei, olha que coisa legal, eu vou mandar meu filho para lá. Só que ele tinha 11 anos só. E aí só podia ir para esse lugar com 12. E eu chamei ele com 11 anos e falei, filho, mamãe não tem dinheiro para levar você nesse lugar, porque vai ser lá em Brasília. Mas você confia na mamãe? E ele olhou assim para mim, confio. Eu falei, eu vou te mandar para esse retiro, você vai sozinho. Eu vou te colocar no avião e você vai. E ele com aquele olhinho cheio de lágrimas, sozinho? Eu falei, você vai. E aí, quando eu avisei para a minha família, todo mundo começou, você é doido, o meu irmão me ligou, você é maluca, você vai mandar o seu menino sozinho no avião, minha mãe, minha filha, é muito perigoso, o meu pai, você está doido? Eu falei, não, eu sinto, eu tenho que enviá-lo para lá. Mas o menino vinha para a igreja, mas ele lia a Bíblia todo dia, e é filho de pastor, olha aí que coisa. Mas aqui dentro eu sentia que alguma coisa estava errada, eu não sabia o quê. E aí mandei ele para lá, e aí foi uma bênção, ele voltou todo feliz, glória a Deus, experiência com o Senhor, mas um dia eu estou no banheiro, ele me chama, mamãe, eu preciso falar com você. Eu falei, pode falar, filho. Ele falou, mamãe, eu preciso te contar umas coisas. Ele falou, mamãe, foi tão bom eu ter ido para o retiro. Eu falei, eu também achei, filho. Ele, não, mamãe, você não está entendendo. Eu estava na igreja, mas eu estava desviado. Aí eu fiz aquela cara de paisagem, tipo, que estava tudo bem. É mesmo, filho? Mas podendo, meu Deus, o menino estava desviado. Mamãe, eu já estava ouvindo música do mundo, não foi assim, Dani? Eu estava ouvindo música do mundo, eu estava com companhias más, eu já estava sem vontade de ir para a igreja, eu ia obrigado, e eu por dentro morrendo, mas por fora, sério, filho? E por dentro, meu Deus, eu estava perdendo meu filho. Mas na hora eu pensei, obrigada, Jesus, porque o teu Espírito fala. A gente não entende. Você está entendendo? Samuel estava na casa de Deus, servindo a Deus, mas ele não conhecia o Senhor. Pai, mãe, não tenha ilusão que o seu filho está na casa e está servindo ao Senhor, e por isso ele é crente, ele pode estar como o meu, totalmente desviado como ele estava. Mas Deus vai levantar uma geração de mulheres, e eu declaro isso sobre a sua vida, mulheres com discernimento, mulheres guiadas pelo Espírito, que vão discernir o tempo e o modo de fazer as coisas. Ninguém veio fofocar do meu filho para mim, não, irmãos. Ele tirava as melhores notas na escola. Nunca me deu dor de cabeça, mas o Espírito Santo falou, manda ele para um retiro. Ele precisa ter uma experiência comigo. E eu falava, mas meu Deus, ele é joia. Aí depois ele contou que ele não era joia coisa nenhuma, ele era uma peça rara. Mas glória a Deus, que Deus transformou o menino. Não é? Glória a Deus. Então, eu quero dizer para você, irmão, se você está aqui hoje, eu quero declarar 3 coisas sobre você. Primeiro, que você vai ser um homem de fé e de constância como Eucana. Quantos homens dizem amém? Que você, mulher, vai ser uma mulher de fervente oração. Ainda que com o coração sangrando, angustiado, mas você não vai parar de orar para que o seu filho seja resposta, não apenas para você, mas para toda uma geração. Terceiro, nós vamos ser famílias que vão saber entregar, que vão abrir mão até de filhos para doá-lo para o reino de Deus. E depois disso tudo, a palavra do Senhor diz no capítulo 3, verso 21,
Acompanhe comigo, capítulo 3, verso 21. O Senhor continuou a aparecer para Samuel em Siló. Oh, meu Deus, glória a Jesus. Porque o Senhor se manifestava a ele por meio da sua palavra. Agora, as visões que eram raras e a palavra que não se ouvia, por meio da resposta de uma criança, começou a voltar. Deus começou a aparecer e Deus começou a falar. Porque filhos podem ser respostas para toda uma geração. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar. Nós vamos orar porque nós não vamos apenas orar por milagres, mas nós vamos colher propósitos. Você pode crer nisso? Você crê nisso, irmão? Você crê que o seu filho, a sua filha pode ser um propósito do Senhor nessa terra? Eu creio nisso. Eu declaro isso sobre os meus filhos, sobre a Débora, sobre o Daniel. Eu quero que você abra sua boca e comece a orar pelo seu filho e pela sua filha nessa hora. Qual que é o nome do seu filho? Diga assim: Senhor, eu declaro que o meu filho e a minha filha, diga o nome dele, vão cumprir o propósito do Senhor sobre essa geração. Eles não serão entregues à calamidade. Eles não serão entregues ao mundo. Mas eles serão abençoados, frutíferos. Eles serão prósperos. Eles serão felizes. Eles serão bons amigos. Eles serão conduzidos pelo teu Espírito. Eles serão fartos da tua presença. Sabe, irmãos, eu creio nisso com todo o meu coração e tenho colhido isso todos os dias. E eu quero declarar que você, como família, também vai colher filhos abençoados, filhos que são resposta, filhos que são propósito, filhos que são flecha, filhos que não erram o alvo. Pai, nessa noite, Senhor, nós queremos entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor a nossa família. Nós queremos dizer ao Senhor que a oração que o Senhor nos ensinou seja feita a tua vontade. É essa que nós queremos ver na vida dos nossos filhos. Cumpra a tua vontade, Senhor. Cumpra os teus desígnios e propósitos sobre a nossa geração. Deus, nós queremos declarar que nós não abriremos mão de que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Vamos cantar essa canção? Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para ti servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar, Senhor. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus.
Nessa noite, Senhor, nós queremos selar mais uma vez o compromisso que nós temos como igreja, de priorizarmos, Senhor, que a Tua presença seja uma realidade dentro da nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Nós queremos declarar, Senhor, que a nossa dependência está no Senhor e que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Jesus, ajuda-nos como pai, como mãe, como filhos, a honrarmos, a temermos o Senhor e a desejarmos cada dia mais que as visões de Deus e a palavra do Senhor, a revelação de quem Tu és, se manifeste sobre essa geração, em nome de Jesus. Levante sua mão. Pai, que o amor do Senhor, que és o Deus que é Pai de todos e por todos, o nosso Pai, que o amor redentivo de Jesus e a graça consoladora do Espírito Santo seja sobre nós, o povo de Deus, espalhado sobre toda a terra, hoje e sempre. Você pode dizer amém? Eu queria convidar os nossos visitantes, eu queria convidar a Sandra, o irmão Jair, o Semer, Lucas, a Adriane, o Edivaldo, a Alexia, o Mário Henrique, acompanhar a Carla, o Jefferson, quem mais? E a Simone, que vão estar conduzindo vocês para uma sala, para vocês fazerem um lanche, que é a forma de nós dizermos a vocês que vocês são bem-vindos aqui nessa casa. Então Deus abençoe vocês, acompanhem os nossos irmãos aqui, por favor, em nome de Jesus. Vá em paz, querido.